Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem e morar bem é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Siga, comente e compartilhe nossas redes sociais. @doutora Gisele Bianchini Oficial. Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Olá, sou Gisele Bianchini, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. E hoje o nosso entrevistado é o Dr. Carlos Buchevitz, ele que é advogado, e estará conosco daqui a pouquinho após o intervalo. Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem e morar bem é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Granja Caramuru, de Mandaguaçu, Paraná para o Brasil, trazendo tecnologia e qualidade em seus produtos, levando até a sua casa o melhor da avicultura de postura, com uma produção diária de mais de 200 mil ovos, atendendo o norte e nordeste do Paraná. Granjas Caramuru é uma empresa de origem familiar que vem se destacando no ramo de avicultura. A Unicesumar quer saber aonde você quer chegar. Eu quero dar uma vida melhor para minha família. Estude de onde estiver e no seu tempo. Aonde você quer chegar. Vai com a melhor EAD do Brasil. Vai com a Unicesumar. Inscreva-se agora. Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. E hoje o nosso entrevistado já está aqui no programa conosco, o Dr. Carlos Buchevitz, ele que é advogado, formado pela UEM em 1993, pós-graduado em Direito Comercial, especialista em recuperação judicial e falências pelo Instituto Brasileiro de Administração Judicial. Seja muito bem-vindo, Dr. Carlos, é um prazer, uma honra estar aqui com você. É um prazer estar aqui também, uma honra ter sido convidado. Muito obrigada. E vamos começar. Doutor, qual que é a sua área de atuação dentro do direito? Então, a minha área de atuação do direito é a administração judicial de massas falidas, de empresas em recuperação judicial, e atuo também como inventariante judicial. Também atuo como administrador depositário em caso de execução de empresas que não têm patrimônio para pagar as dívidas, mas ela tem dinheiro, ela tem manutenção. A administração judicial é meu forte. Sim, há quanto tempo você está no mercado, né, do direito, atuando nessa área? Eu me formei em 93, mas a primeira vez que eu fui nomeado numa falência foi em 95. Então eu estou ainda 30 anos de experiência de direito e mais ou menos uns 28 anos de experiência na área de falências. Bastante experiência, então, Bastante, né, doutor? experiência. Bacana. Doutor, a mídia está divulgando muito sobre a questão das lojas americanas. Está sendo muito comentado esse escândalo, né? E a imprensa tem dito que para fugir da falência, ela vai entrar com um pedido de recuperação judicial. Explique para nós, para os telespectadores, o que significa a recuperação judicial nesse caso das lojas americanas. Tá, eu vou falar com o leigo, né? Com um advogado é mais fácil, mas eu vou falar com o leigo. Imagina que a empresa é uma pessoa. E é uma pessoa doente. Uma empresa doente é uma pessoa que tem problemas de caixa, tem problemas de fluxo de caixa, ela não tem liquidez. Então, uma pessoa jurídica doente é uma pessoa com problemas financeiros. Sim. Certo? Então,
uma empresa doente, uma pessoa doente, ela pode morrer. A morte da empresa é a falência. Quando você coloca uma pessoa no hospital, ela vai se tratar, ela vai ter remédios, vai fazer um tratamento e você espera que ela não morra, que ela volte a sair do hospital. Então, a recuperação judicial é como colocar essa empresa num hospital. Numa UTI por determinado tempo. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai dizer ao juiz que ela tem dificuldades, o juiz vai suspender todas as execuções contra essa empresa, vai suspender todos os processos que buscam os bens da empresa e permitir a ela que apresente perante os seus credores um plano de recuperação, que é o remédio judicial. Esses credores vão, no meio de uma assembleia, decidir se aprovam ou não o plano. Tá? Aprovado o plano, a empresa tem um período para cumprir esse plano. Então, ela cumprindo o plano, ela não vai falir, desde que o plano seja aprovado. Se o plano não for aprovado, ela vai à falência. Se o plano for aprovado e ela não cumprir em determinado prazo, ela vai à falência. Mas o que é importante dizer? A recuperação judicial é o remédio jurídico para uma empresa em dificuldade financeira, é o remédio legal para isso. Ah, sim. E qual que é a repercussão para o consumidor neste caso, doutor? Para o consumidor é basicamente nenhuma. Para o consumidor continua normal, é até bom que ele continue comprando nas lojas americanas para ajudar a empresa a sair deste passivo. O consumidor pode até se beneficiar disso, que a empresa pode ter que liquidar parte do estoque, que está encalhado o estoque de difícil venda, vender mais barato para poder fazer liquidez de caixa. Tá? E mais uma coisa, para o fornecedor também não há problema nenhum, tá? Quem vende para as lojas americanas pode continuar vendendo, porque a partir do deferimento da recuperação judicial, todas as dívidas que ela contrair serão consideradas extraconcursais, ou seja, em caso de falência, eles receberão antes até do que o trabalhista, antes até do que o fiscal, antes até do que o garantia real. Eles vão receber antes do que todo mundo, porque essa dívida foi feita em garantia da recuperação da empresa, ela é extraconcursal, ela não entra na falência. As pessoas elas assustam, né, quando fala recuperação judicial, tanto os consumidores como os credores ficam receosos. É um tabu no Brasil falar falência. Veja bem, o Donald Trump comprava empresas e falia as empresas para ter lucro. Olha só. Veja bem, a falência de uma empresa é considerada juridicamente como a dissolução regular da sociedade, tá? Uma falência de uma empresa nada mais é do que quando uma pessoa morre, você abre um inventário, onde você vai arrecadar todos os bens daquela empresa, colocar eles num rol, vender os bens e distribuir entre os herdeiros. Sim. Na falência, você vai pegar todos os bens da empresa, fazer um rol, vender e distribuir entre os credores, tá, de acordo com o que a lei manda. E se houver sobras, devolver aos proprietários. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que tem dívidas, mas o patrimônio dela é superior às dívidas. Eu coloco essa empresa na justiça, a justiça vende a empresa, pega o dinheiro, paga os credores e a sobra vem para mim, limpo, sem nada. E quem compra a empresa falida também compra a empresa sem passivo nenhum. Nem trabalhista, nem fiscal, está na lei. Fica totalmente limpo. Então. Comprar bens de massa falida é o melhor negócio que tem, porque você não vai ter problemas depois de uma dívida vir penhorar esse bem, de uma discussão que essa venda não foi regular, essas coisas assim. Então, comprar, adquirir bens de massa falida, inclusive, existem escritórios especializados nisso, tá? Olha só. Que é uma vantagem muito grande adquirir bens de massa falida. Doutora, a nova lei de falência tem melhorado a situação para os credores. O que você tem a dizer sobre isso? As modificações que vieram agora em 2020 para 2021, capitaneadas principalmente pelo grande professor e juiz e jurisconsulto Daniel Carnio Costa e a turma dele, a equipe que fez, melhorou muito para os credores no seguinte ponto. A partir da decretação de uma falência, o administrador judicial ele tem 180 dias para vender os bens. Certo? Então ele tem que vender o patrimônio da empresa, ele não precisa mais pedir autorização do juiz para vender, ele não precisa mais de assembleia, não precisa mais nada. Ele tem que arrecadar os bens, promover a avaliação, ele não depende mais de avaliador judicial. Facilitou mais. Não, ele tem que ser célere. Se ele tiver dificuldades, ele vai, se o juiz dificultar, por exemplo, dizendo, não, o avaliador é meu, eu tenho que ser avaliador judicial, então ele vai pedir ao juiz a dispensa do prazo legal, que são 120 ou 180 dias. Ele vai pedir a dispensa do prazo legal.
mas ele tem esse prazo para vender esses bens. Então ele tem que vender os bens o quanto antes. Então ele mesmo contrata o avaliador, ele chama o leiloeiro, ele promove a venda e presta contas no processo. Quando tiver tudo vendido, veja bem, o dinheiro já vai estar em caixa. Grande parte do problema das massas falidas hoje é que os falidos impedem a venda. Eu tenho empresa que os falidos estão há 20 anos impedindo a venda da empresa. Não deixam vender a empresa. E isso é prejudicial aos credores. Depois que a empresa estiver vendida, você pode fatiar o quadro, pagar os trabalhistas, pagar os credores preferenciais, os tributários, depois os quirografários de acordo com a ordem, mas você já está com o dinheiro em caixa. Você tem como pagá-los. E quanto mais cedo você pagar, menos juros você paga. Menos correção monetária você paga. Então eu vejo isso uma vantagem muito grande para o judiciário, para o credor e, por incrível que pareça, é uma vantagem muito grande para o devedor. Porque se eu conseguir vender muito bem esses bens, pagar todo mundo e houver sobras, essas sobras são dele. Volta para o sócio da empresa. E ninguém percebe isso. E no caso das lojas americanas, houve uma má administração, no caso. Né? Não é que seria uma má administração, seria um erro contábil. Erro contábil ali era uma forma de fazer contabilidade antiga, que foi alterada e eles não se adequaram. Então a dívida sempre existiu no caixa, só que ela era alocada como dívida para fornecedores, enquanto que ela era uma dívida bancária. Sim. Mais ou menos isso. E quais as perspectivas, doutor, para o ano de 2023, no contexto de pedido de falências e recuperações judiciais? Olha, nós tivemos um ano da pandemia onde todo mundo sofreu, todos os comerciantes sofreram. E parece que houve um pacto entre eles de não cobrança. Então eu devo para você, mas eu devo para ele, eu perdi clientes, eu perdi capital de giro, eu perdi tudo. Todos passaram a ter um bom senso de que havia uma necessidade de dar uma chance, de permitir ao próximo se recuperar. Isso foi 2020, 2021, 2022. Eu não sei se pela mudança de ares, o desânimo que está dando no comércio, falta de perspectiva, pela mudança do governo, falta de perspectiva, inclusive o ministro da Economia mudou de um ministro para outro, essas questões todas. Eu não sei, mas o que a gente está vendo é que isso que estava sendo feito acabou. Ou você me paga amanhã, ou eu te processo. Isso está fazendo com que várias empresas possam entrar com pedido de recuperação judicial e que vários pedidos de falência sejam feitos. Mais um detalhe, um pedido de recuperação judicial grande como esse das lojas americanas vai levar a muitos outros pedidos de recuperação judicial de fornecedores que forneciam quase que exclusivamente para eles. Por que nesse ano, nesse começo de ano, teve várias empresas fechando suas portas, demissões em massa? O que você tem a nos dizer sobre isso, devido à mudança de governo, como você disse aí do ministro da Economia? O que você tem a nos dizer mais sobre a questão da trabalhista, também das leis trabalhistas? Doutora Gisele, o que faz a prosperidade de um país não é a democracia, não é a liberdade. O que faz a liberdade, o que faz a segurança, o que faz um país crescer, chegar a ser uma boa potência, uma coisa, é a confiança da população nas leis e no judiciário. Sim. A partir do momento que o empresário perde a confiança, que ele não sabe se ele terá ou não futuro, que ele não sabe se será aprovada ou não uma lei que impedirá ele de demitir o funcionário no futuro, que ele não sabe se a empresa dele será confiscada, que ele não sabe o futuro dele, se ele tiver em dúvida a continuar o negócio, essa dúvida cai, ele fecha o negócio. Ele prefere deixar de ser um empreendedor e passar a ser um empregado, exatamente por falta de confiança nas leis. Então a confiança na legalidade, no sistema judiciário, é o que faz um país ser próspero. Democracia, liberdade também, mas o básico, o basilar de todas as pessoas é a segurança jurídica. Sem segurança jurídica você não dorme tranquila no travesseiro, mesmo sendo honesto. Por isso estão indo para outros países que têm mais liberdade econômica. Liberdade econômica e segurança jurídica, basicamente é isso. Exatamente. Doutor, e um outro assunto, você tem feito algumas palestras sobre a Lei de Liberdade Econômica. Que lei é essa, que é a Lei Federal 13.874 de 2019? Fala para nós sobre essa lei. Muito bem, uma lei, uma das primeiras leis aprovadas no governo Bolsonaro e que ficou um tanto quanto esquecida da mídia, tá? Muito embora tenha se falado de muitas coisas, mas essa lei é perfeita, é para mim uma lei maravilhosa e que pouca gente comenta sobre ela. Veja,
Desde os primórdios, lá da era Vargas para cá, o governo tem sido um Estado totalitário, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Começaram a regular alimentos, a regulamentar, isso vem também da Alemanha, regulamentar papel, tamanho de folha de papel, concordo, regulamentar tamanho de telha, regulamentar. E nós estamos agora estávamos num processo em 2018, em que estamos até agora, até o tamanho do banheiro do comércio é regulamentado. Exatamente. Eu ouvi um comentário de que casas aqui na nossa região, se você quiser construir um sobrado, vai ser obrigado a colocar um elevador no seu sobrado, tá? Você, pessoa física, quiser construir um sobrado, você vai ser obrigado a colocar um elevador no sobrado. Isso é o Estado na ingerência da pessoa, tá? Interferindo diretamente na vida da pessoa. Na vida pessoal. E essa lei de liberdade econômica, eu anotei o número para você, esqueci agora, é uma lei 13.874 de 2019. Em 2021, inclusive, o município de Maringá, ele fez a regulamentação e o município de Maringá está regulamentada a lei de acordo com essa lei. Então, veja bem, as microempresas individuais, empresas de pequeno porte, empresas de baixo potencial, empresas de 1, 2 funcionários, empresas pequenas, né, microempresarial, individual, essas empresinhas, entendeu? A tiazinha que abre um brechó. Exatamente. Antes dessa lei, ela tinha que se regulamentar de acordo com as pernambucanas, com a Riachuelo. Era muita Tudo que toda a burocracia da Riachuelo, ter banheiro masculino e feminino, banheiro para deficiente, acessibilidade, tudo isso que ela tinha que ter para ter um alvará de funcionamento, ela tinha que cumprir. De acordo com essa lei agora, ela não precisa nem do alvará. Isso veio com o governo Bolsonaro. Governo Bolsonaro, liberdade econômica. Então veja bem, uma empresa pequena, uma microempresa, hoje ela não precisa do alvará. Ela não está sujeita mais a fazer aqueles, como é que chama? Aqueles negócios de fiscalização, Sim. Por exemplo. A fiscalização não pode entrar mais na empresa. Banheiro para deficiente. Não precisa banheiro para deficiente, não precisa de extintor de incêndio se ela não tratar com produtos químicos. Entendeu? Então ela não precisa daquilo tudo que uma grande empresa precisa. Era muitas coisas, muita burocracia. A burocracia é muito grande. Veja bem, você impede o pequeno de abrir, você impede o pequeno de comerciar. Sim. O empreendedor pequeno, ele ficava tolhido, ele tinha que cumprir muitas normas e isso impedia ele de crescer. Porque agora, tem que ter muito valor muito alto, né, para estar investindo. Exatamente. Ela ia gastar mais, ia ocupar mais espaço da loja dela com os banheiros do que o mostruário. Isso não tem sentido nenhum, não tem cabimento. Mesmo porque uma loja, um brechó, não é nem obrigado a ter banheiro para o cliente. Ela tem o banheiro para ela, do uso dela. Por isso que as pessoas não empreendiam naquela época, né? É difícil. Aí começou, durante a época Bolsonaro, mais empreendedores, porque ele facilitou a vida do empreendedor. Sim. Entendeu? Então, agora, as pessoas não entendem. O fiscal da prefeitura, ele não foi orientado de que ele não pode entrar nessa loja. A pessoa que tem a loja não foi orientada de que ela pode chegar para o fiscal e falar: você não pode me fiscalizar. As pessoas ainda têm medo, elas não conhecem a lei. Então eu estou fazendo essas palestras gratuitamente. Sim. Quando convidado, mediante agendamento, já te falo que até o teu pessoal lá, que você farei para vocês essa muito palestra, bacana. Explicarei todos os detalhes da lei, mas é uma lei magnífica, uma lei maravilhosa. As pessoas querem empreender, né, doutora? Elas têm vontade de abrir seu próprio negócio, e isso daí vai abrindo, né, o leque para as pessoas estarem, né, tendo seu próprio comércio. É da natureza do americano, o brasileiro principalmente, o norte-americano, o empreendedorismo. Veja bem, a Bill Gates começou numa garagem de casa. É verdade. Se o Bill Gates tivesse as leis aqui do Brasil, o Microsoft não existiria hoje. Ele começou numa garagem de casa. Olha. Então a gente tem que respeitar esse pequeno empreendedor. Você acha que as pernambucanas começaram como? Você acha que Riachuelo começou grande? Você acha que o frigorífico, nosso JBS, não era um açouguinho de porta de duas portinhas? O Banco Bradesco, o meu avô visitou o Banco Bradesco quando abriu. Eram 2 portas. Então essas grandes empresas de hoje já foram pequenas empresas um dia. Nós temos que dar chance das pequenas empresas crescerem. E a lei de liberdade econômica está aí para isso. Se Maringá quiser ter grandes empresas, ela precisa, como município, como órgão do Estado, o próprio Estado do Paraná precisa reconhecer isso. Se nós quisermos crescer, aumentar nosso PIB, nós precisamos permitir que o pequeno cresça. Quando o pequeno crescer, ele vai precisar do alvará, mas aí ele vai ter condições de fazer uma instalação maior, um prédio maior, onde ele tenha condições de ter mais funcionários, de ter os banheiros, e vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar impostos. Que, aliás, o artigo 47 da Lei 11.101, que é a Lei de Recuperação Judicial e Falências, ela define o que é uma boa empresa, o que é uma empresa saudável. É uma empresa que gera emprego,
que gera renda e que paga os impostos. É o que nós queremos das grandes empresas. E quanto mais renda, mais impostos e mais trabalhadores ela contratar, é melhor para o Estado, é melhor para a sociedade, é melhor para a economia, é melhor para nós como um todo. Então, por que não deixarmos aquele pequenininho começar a se desenvolver? Salão de cabeleireiro. Um brechózinho. Tá certo que as empresas de química, as empresas alimentícias, existem umas empresas que mesmo sendo de 2 funcionários, existem outras regras, Sim. por tratar de alimentos, por tratar de produtos perecíveis, por tratar de produtos químicos inflamáveis. Então essas regras não se aplicam, mesmo sendo empresas microempresas individuais. Mas essas empresinhas de baixo potencial ofensivas, essas empresinhas pequenas, por que não deixá-los crescer? E quando eles crescerem, fazemos a fiscalização e cobramos os impostos da forma devida. Aumentou muito, né, as empresas de pequeno porte neste governo, né, o governo passado do Bolsonaro, e nós estamos vendo agora, nesse começo de ano, muitas pessoas indo embora para outros países, indo para os Estados Unidos, indo para Portugal, indo para a Europa, enfim, devido à questão de querer empreender, de querer, né, novos caminhos aí. Não só isso, doutora. O nosso medo aí no meio é uma fala do atual presidente em que ele diz que microempresa individual, o MEI, o empresário individual, esse tipo de empresa, isso não é emprego. E ele acabar com isso. Ele acabar com o empreendedorismo desse microempresário. Ele acabar e voltar todo mundo na informalidade. Veja bem, um camelô hoje, uma pessoa que vai vender produtos na rua em Maringá. Aí ele vai vender, ele vai empreender, ele pode ir com a empresa dele ao Paraguai, com o CNPJ dele, fazer a importação regular dos produtos, pagando impostos. Ele vai pagar menos impostos que uma empresa grande. Ele pode vir para Maringá, pegar uma licença, ele pode vender esses produtos no seu comercinho, no seu comércio de bairro. Ele pode vender isso, talvez não como um camelô, mas isso de uma forma legalizada nas feiras. Ele pode fazer isso, pagando os impostos, recolhendo isso de forma legal, de forma honesta. Se você acabar com isso, ele vai continuar fazendo isso. Mas ele vai fazer como? Na informalidade, fazendo contrabando, voltando a ser um criminoso. Não é isso que nós queremos. Todos têm família para cuidar, todos têm família. Trabalhar. E todo mundo quer ser legalizado. Sim. Todo mundo quer trabalhar dentro da lei. Todo mundo quer ser uma pessoa dentro da normalidade dos princípios jurídicos. Até os CACs. Sim. Os CACs têm medo hoje de se transformarem em bandidos. Meu Deus. E na realidade eles compraram as armas dentro de um padrão legal, onde lhes era permitido comprar aquelas armas. Para mim, eu vejo da seguinte maneira: o direito foi adquirido. Eu não poderia revogar o direito e confiscar o patrimônio deles. E agora está mudando totalmente as leis, né? Para esse sentido também da questão dos CACs, né, doutor? Veja bem, uma lei é superior a um decreto. Se o decreto fere a lei, o decreto é ilegal, meu ponto de vista. Mas eu volto a dizer para você, nós temos hoje uma condição de normalidade jurídica, de segurança jurídica para dizer que o decreto feriu a lei e que eu não preciso cadastrar minhas armas na Polícia Federal, porque o decreto fala que as armas dos CACs serão, a lei fala que as armas dos CACs serão registradas na Polícia Federal e não no Exército e não na Polícia Federal. Eu tenho essa segurança jurídica de que amanhã eu não serei considerado um criminoso por causa de um decreto que fere uma lei. E a pirâmide de Kelsen, que diz que a lei é superior ao decreto. Hoje é o que eu digo. As pessoas estão indo embora, não é por falta de democracia ou por falta de... É por falta de segurança jurídica, Sim. de não saber qual é o meu futuro. Isso é muito grave num país democrático, né? Doutor, e por que essa lei de liberdade econômica é tão importante no nosso país? Nós vemos nos Estados Unidos também que lá é uma prioridade essa questão da liberdade econômica. Olha, nós ainda vivemos uma visão do Estado fascista. Se me desculpa, o pessoal pode não entender muito, mas eu vou explicar. Getúlio Vargas copiou várias leis nazistas e fascistas. Dentre elas, uma, por exemplo, a Carta de Labores, a CLT. Nossa é a cópia da Constituição, das leis trabalhistas fascistas de Mussolini. E nós vivemos esse princípio dessa legislação, onde o Estado é totalitário. Tá? O Estado é totalitário. Então, só para finalizar, enquanto nós não começarmos a abrir o Estado, deixar de ser esse Estado controlador, onde ele rege tudo, onde ele manda em tudo e em todos, nós não teremos a liberdade econômica que tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá é um país
com ampla, né, liberdade econômica, né, doutor? Então, assim, essa questão que você comentou anteriormente sobre os CACs também, isso está trazendo uma insegurança muito grande, porque as pessoas querem realmente se defender, né, a sua propriedade privada, a sua família, e isso daí está ferindo diretamente a questão da segurança mesmo das pessoas. E o que você tem a dizer sobre isso? Como eu te disse, a segurança jurídica. As pessoas não são bandidos, eles são pessoas trabalhadoras, são pessoas honestas. Muitos deles adquiriram a única arma que tem com grande dificuldade e eles não conseguem hoje compreender de forma... Seria até interessante nós fazermos um programa específico para isso. Porque o problema todo, hoje, o que se discute nos grupos, o que se discute entre juristas, é que ninguém tem certeza do que vai acontecer. Por exemplo, vamos dar uma explicação simples. O decreto de 1º de janeiro diz que os CACs terão 60 dias para entregar suas armas. Foi um dos primeiros decretos a serem emitidos, né? Do Lula, exato. Então o governo atual diz 60 dias a partir do decreto. Pois bem, dia 1º de fevereiro houve uma portaria, certo? Do Ministro da Segurança Pública, Ministério da Segurança Pública. Nessa portaria deu mais 60 dias. Então, veja bem, todo mundo está falando que nós temos a partir de 1º de fevereiro 60 dias. Certo? Tá. Mas vamos olhar de novo lá atrás a pirâmide de Kelsen. De acordo com a pirâmide de Kelsen, uma lei é superior a uma portaria. Então, por certo, pela pirâmide de Kelsen, a lei ainda é superior à portaria. Então, pela pirâmide de Kelsen, se eu for analisar, está valendo a lei e não a portaria. Ou seja, nós teremos 30 dias a partir do dia 1º de janeiro de 2023 para fazer o cadastro da arma na Polícia Federal e não para dia 1º de fevereiro. Isso é uma discussão que está sendo entre os juristas hoje. Amplamente discutida. Sim, hoje de manhã, inclusive, houve um debate sobre isso. Houve um debate sobre, por exemplo, para a Polícia Federal, qualquer alteração em uma arma de fogo será considerada alteração e a arma será apreendida. Então, veja bem, uma pessoa comprou uma arma, uma pistola 380 oxidada. Tá? É uma arma permitida até antes do decreto, até pelo Estatuto do Desarmamento, a pistola 380 era permitida. Então, eu vou falar de uma arma que sempre foi permitida. Sim. Sim. Esta arma foi transformada em uma... ela era oxidada e ela foi cromada. Sim. Se você levar lá na Polícia Federal, a Polícia Federal vai dizer que ela foi alterada de qualquer forma. Eu entendo diferente, porque a lei diz o seguinte: se ela for alterada de forma que ela venha a ser tornada uma arma de uso restrito ou não permitido. Então, se eu tirar uma arma de um cano 9mm e colocar um cano 45, que era, ou era uma 380, na época que o 9mm era proibido, e colocasse um cano 9mm e transformasse ela numa 9mm, se eu pegasse uma arma de alma lisa e transformasse numa arma raiada de uso restrito, sim, aí eu concordo com a lei. Mas se eu pegar uma pistola 380 e fizer alterações que a gente chama de perfumaria, que melhoram o desempenho da arma, não, eu não entendo, não vejo dessa forma. Mas eu pergunto para você, doutora, qual é a segurança jurídica que eu tenho hoje em dizer isso para o meu cliente? Não, você está certo, pode levar na federal que não vai ter problema. Exatamente, há uma insegurança realmente, né, doutor? Mas eu agradeço a sua participação, chegamos ao final do nosso programa e eu quero te convidar mais vezes para você vir aqui, inclusive para falar sobre essa situação, sobre os CACs, sobre a questão da lei, né? Acho que era a lei 10.826, a lei né, sobre o Estatuto do Desarmamento, né? Então, assim, a gente combina, então, doutor, eu agradeço a sua participação, foi uma honra tê-lo aqui, doutor Carlos Buchevitz, ele que é palestrante também. Muito obrigada. Muito obrigado aí pela chance, pelo convite e a todos aí que ouviram. Desculpa alguma coisa, a gente não sabe de tudo, a gente tenta fazer o melhor que a gente pode. Sim, muito obrigada, doutor. Obrigado. Muito obrigada. Chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer a participação do Dr. Carlos Buchevitz. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. E eu quero deixar um versículo bíblico para a sua vida como reflexão, que está escrito lá em Josué, capítulo 24, versículo 9, que diz assim: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira. Espero você no próximo programa. Fiquem todos com Deus. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini.